curiosidade intensa e gratificante pelos espaços livres dos ambientes e comunidades extrafísicas. Ponto mediano: alegria. A alegria de observar o próprio corpo humano decaindo espontânea e naturalmente, por separar um inevitável descarte, definitivo, à vista, o que lhe faz mudar as prioridades na existência. Ponto mediano: ansiedade. As ânsias permanentes, mas responsáveis, pelo retorno aparentemente tardio quando ocorre a espera prolongada própria da pessoa em idade humana avançada, terceira idade, dos 65 anos em diante, quarta idade, dos 80 anos em diante. Segunda dessoama, desativação e descarte do duplo etérico, incluindo a retirada dos resquícios do cordão de prata e da aura relativa ao duplo, ficando a consciência desencarnada no corpo mental, bem como no psicossoma que apresenta a sua própria aura. Lastro: na desativação do duplo etérico, os resquícios do cordão de prata variam conforme a pessoa tenha completado ou não o período existencial pré-estabelecido por sua orientação evolutiva, havendo ocorrido o desgaste parcial ou total do lastro da sua energia vital, ou carga vital. Depuração: a segunda dessoma constitui a depuração de todas as emanações ectoplásmicas do ser que deixou a matéria densa e que se desintegram, segundo a média das pessoas, 2 ou 3 dias após a desativação do corpo físico. Consciência extrafísica pura: do ponto de vista do veículo de manifestação, essa consciência é aquela que já se desvencilhou dos resquícios do cordão de prata pela desativação do duplo etérico. Terceira dessoma: desativação e descarte do psicossoma com a ruptura do cordão de ouro e a entrada da consciência extrafísica, desencarnada na condição de consciência livre, na qual se manifesta daí em diante, permanentemente, tão só, pelo corpo mental, foco de luz, fim das vidas intrafísicas sucessivas, autoconsciência contínua. As três dessomas, cada uma das três dessomas, seja em uma análise em separado ou no conjunto, de modo algum implica a ideia de completa extinção ou aniquilamento do eu, da consciência. Auxiliar: a primeira e a segunda dessomas dos outros são ocorrências para as quais os projetores conscientes são chamados a colaborar, extrafisicamente, durante as projeções assistenciais. Isto torna a consciência intrafísica projetada a autêntica auxiliar da morte biológica. Defasagem: das três dessomas, ou dos três descartes veiculares da consciência, o descarte do corpo humano dessoma ou morte biológica é o mais desconcertante e radical, ou que apresenta a maior defasagem ambiental para o ego. Aproximação: por mais estranho que pareça, é o descarte à ocorrência que de fato se aproxima, em suas manifestações e efeitos, do fenômeno da projeção consciente humana. Daí o medo inconsciente de implantar o fenômeno no seu dia a dia. Renascimentos: eis uma hipótese: assim como existem três dessomas, mortes, cada vida sucessiva se constitui de três renascimentos ou etapas distintas: a concepção, o parto e a maturidade humana. 1. Concepção: primeira etapa, a concepção biológica, ou seja, a união inicial do psicossoma ao corpo humano, reencarnação. Aí já ocorreu a pré-ressoma, pré-reencarnação, ou ato da criação do cordão de prata que dá início à atuação do duplo etérico. Esta primeira etapa é o período da cooperação, ou coopção do reencarnante, com a gestante ou outras consciências como, por exemplo, irmãos gêmeos, trigêmeos ou chipófagos. 2. Parto: segunda etapa, o nascimento propriamente dito, permite que consciência, antes desencarnada, e agora encarnada, comece a atuar de modo livre, por si mesma, individualmente nesta dimensão concreta. 3. Maturidade: terceira etapa, só na maturidade física ou biológica, depois dos períodos da infância, da juventude ou dos 26 anos de idade física, é que o espírito reencarnado consegue se manifestar na plenitude de si próprio, maturidade psicológica, revelando em seus atos todos os potenciais, para a genética, ideias inatas, carisma, memória ampla, que traz consigo há muitas consciências que reencarnam e desencarnam sem terem passado pela terceira etapa. Dupla: apesar dos tropeços evolutivos,
Segundo consta em comunidades ou ambientes extrafísicos, já existem espíritos encarnados neste planeta capazes de promover a primeira e a segunda morte ao mesmo tempo, dupla morte. Neste caso, a consciência promove, por atacado, de uma vez, uma doação positiva, sadia, de energia consciencial ainda de natureza humana a consciências, encarnadas ou desencarnadas, enfermas. Descarta-se o corpo físico e o duplo etérico ficando somente em psicossoma. Paralelos entre o espírito do encarnado e o espírito do desencarnado. A pessoa quando projetada por intermédio do psicossoma e o espírito desencarnado, manifestando-se normalmente pelo mesmo veículo, o psicossoma, ou espírito, já tendo passado pela segunda morte, ou seja, desativado o duplo etérico, apresenta uma série de caracteres diferenciais quando em um confronto, o que ajuda sobremaneira na identificação das consciências desencarnadas encontradas pelo projetor consciente em suas experimentações, como por exemplo, 1. Cordão, o encarnado quando projetado porta o cordão de prata, se sentindo mais pesado e mais volumoso, já o desencarnado não. 2. Duplo etérico, o psicossoma do projetor pode apresentar as energias do duplo, inclusive as irradiações densas da aura humana, o que não ocorre com o desencarnado sádio, quando já tenha passado pela segunda morte. 3. Período, o confronto entre o breve período extrafísico da projeção e o demorado intervalo entre as vidas humanas do desencarnado, evidencia ao projetor que é necessário aproveitar a chance da liberdade extrafísica o mais possível. 4. Autoluminosidade, o encarnado é menos luminoso, brilhante e translúcido que o espírito do desencarnado devido à sua densidade, cordão e duplo. 5. Energia, a energia física, ou do corpo humano, que o psicossoma do encarnado carrega consigo ao se projetar, chega a ser tão diferente da qualidade ou natureza da de um amparador evoluído, por exemplo, que é utilizada com a orientação e ajuda deste, no atendimento a enfermos encarnados e, até mesmo desencarnados portadores de parapsicoses pós-morte, durante as projeções assistenciais do projetor experiente. 6. Transfigurações, o desencarnado desfruta de maior facilidade para transfigurar o próprio psicossoma sozinho, livre do duplo, do que o projetor. Tal fato dá vantagem ao desencarnado enfermo nas confrontações com o projetor nas dimensões ainda muito paratroposféricas. 7. Troposfera, junto à crosta terrestre não se encontram tantos espíritos sádios, como se poderia supor. Vêem-se apenas, em determinadas áreas localizadas, bom número de espíritos enfermos, carentes de energias físicas, à busca da satisfação das suas sensações ainda materiais humanas. Ao espírito saudável, em uma comparação rústica, não vale a pena deixar o seu conforto bairro residencial ou comunidade extrafísica na dimensão melhor, para se perder nos meandros escuros da dimensão paratroposférica junto aos homens e mulheres. 8. Gravitação, a força gravitacional deste planeta somente exerce relativa influência sobre as consciências perturbadas por seus reflexos psicológicos ou quando se manifestam com o psicossoma excessivamente condensado. Tal fato não atinge, portanto, o desencarnado sádio, mas pode afetar o projetor projetado, em certas circunstâncias. Corpo mental do encarnado x corpo mental do desencarnado. O desencarnado que já tenha deixado o corpo físico e o duplo etérico, está menos preso e mais propenso à projeção do corpo mental. Ponto mediano. O desencarnado decola do seu psicossoma livre, com o corpo mental desfrutando de facilidade bem maior do que o encarnado que tem sempre o seu psicossoma preso ao corpo físico. Ponto mediano. No ato da reencarnação, incorporam-se ao corpo físico, ao mesmo tempo, a consciência, o corpo mental, o psicossoma e o duplo etérico. No ato da morte, a consciência no corpo mental se alivia do corpo humano, primeira morte, e do duplo etérico, segunda morte, ficando apenas com o psicossoma. Ponto mediano. O corpo mental do encarnado padece de duplo restringimento, dentro do psicossoma e dentro do corpo humano. O corpo mental do desencarnado,
comum, experimenta apenas o restringimento único, dentro do psicossoma. Adaptação: quanto mais adaptada, inconscientemente, ao ambiente humano, menos o encarnado sente a condição do restringimento físico da vida humana. Ela se acha plenamente ajustada ao seu ambiente ou habitat. Inadaptação: por outro lado, quanto mais evoluído o encarnado, mais se dá conta, conscientemente, da condição do restringimento físico e mais esforços faz para desvencilhar-se dela. Vive assim em uma adaptação instigante, desafiadora e consciente, o que constitui uma função das vidas sucessivas. Com isso ela amplia os seus poderes conscienciais e a órbita de sua influência intermundos ou multidimensional. Desenvolvimento: o hábito da reflexão elevada, da concentração mental e do estudo sereno, constante, sucessivo e dirigido para assuntos avançados e não mundanos, desenvolve o corpo mental da consciência. Tratamento projetivo: seja de origem orgânica, psíquica ou parapsíquica do projetor ou de outrem, através da projeção da consciência, viagem astral. A terapia do tratamento projetivo está classificada entre as técnicas de cura à distância, conquanto seja exercida diretamente, do lado extrafísico, através da aplicação de impulsos energéticos ou energia da própria consciência concentrados no campo bioelétrico, duplo etérico, e no psicossoma do paciente, ou pela atuação da vontade diretamente do corpo mental. A rigor, a medicina convencional aborda o corpo humano, a acupuntura, o DIN, a homeopatia e toda terapêutica bioenergética atuam intensamente sobre o duplo etérico, o desassédio extrafísico, as irradiações à distância e outras técnicas utilizam particularmente o psicossoma. Já o tratamento projetivo, também chamado de progessioterapia, além de todos estes elementos indicados, emprega notadamente o último recurso, o ataque terapêutico à consciência sediado no corpo mental, neste nosso patamar evolutivo, em busca da remissão definitiva de seus males. Doenças psicossomáticas. Torna-se fácil avaliar as imensas possibilidades terapêuticas anímico-parapsíquicas para a própria pessoa ou para os outros, da viagem astral, se refletirmos no fato de que inúmeras doenças resultam de condições patológicas que surgem no psicossoma e o melhor processo terapêutico, nesses casos, será sempre diretamente sobre o sistema energético do duplo etérico conjugado ao psicossoma do paciente. Providências: através da progessioterapia podem ser alcançadas inúmeras providências curativas, por exemplo, estas probabilidades terapêuticas. Ponto mediano: absorção e exteriorização de energias cósmicas ou as energias absorvidas extrafisicamente. Ponto mediano: formação ou instalação de campos de energia consciencial profiláticos ou terapêuticos. Ponto mediano: investigações acuradas nos arquivos da memória integral, registros acásicos. Ponto mediano: projeções da consciência lúcida no espaço e no tempo, com resultados positivos incalculáveis. Ponto mediano: entrevistas positivas com consciências extrafísicas, encarnadas vigéis ou projetadas. Ponto mediano: transfusões energéticas no duplo etérico e no psicossoma de seres encarnados e desencarnados carentes, enfermos ou energívoros. Ponto mediano: alterações positivas instantâneas no psicossoma de uma consciência desencarnada. Ponto mediano: análise, qual um todo, de todos os corpos do enfermo. Energia: o projetor projetado através do psicossoma. Qualquer das técnicas indicadas, pode-se utilizar da exteriorização da energia consciencial, seja executada unicamente por si ou auxiliado por amparador. Essa energia é lançada diretamente sobre o seu próprio corpo humano, sobre o corpo humano, duplo, psicossoma e corpo mental coincidentes de outra pessoa, ou sobre o psicossoma e o corpo mental de um desencarnado, e os resquícios do seu duplo, quando ainda não passou pela segunda morte. Lucidez: na aplicação direta dessa energia terapêutica, o projetor tem de estar preparado com boa intenção, bastante lucidez a respeito do que faz, inclusive dos órgãos afetados do paciente e das áreas orgânicas em relação com os chakras principais,
especialmente se estiver procedendo à terapêutica projetiva sozinho. Quando intervém a ajuda de amparador ou de hipnotizador humano, em certos casos, a lucidez do projetor pode ser menos acentuada e ele funcionará mais na condição de agente físico extrafísico teleguiado. Distúrbios. Inúmeros distúrbios, síndromes ou enfermidades podem ser tratados e mesmo autocurados pela terapia projetiva. Ponto mediano. Casos patológicos orgânicos consequentes ou desencadeados por distúrbios próprios da patologia do duplo e do psicossoma. Ponto mediano. Descompensações e bloqueios energéticos consciências em geral. Ponto mediano. Estigmas egocármicos. Ponto mediano. Assédios interconscienciais em geral. Ponto mediano. Parapsicoses pós-mortes. Ponto mediano. Parasitismos ou possessões energéticas interconscienciais. Ponto mediano. Psicoses em geral. Cura através da atuação direta no corpo mental. A atuação direta sobre o corpo mental do paciente, na cura do alcoolismo, por exemplo, pode ser executada através do projetor terapeuta que se apossa do corpo do paciente, acoplamento ou incorporação entre vivos, em uma possessão temporária benigna, e sugere à sua consciência, diretamente do corpo mental ao corpo mental, mente a mente, a desistência natural do vício de beber ou de usar tóxicos. Em certos casos rebeldes e difíceis, tal prática, que é sempre assistida por amparador, precisa ser empregada muito mais de uma vez dentro da terapia projetiva. Desassédio, nos casos de interferências diretas de personalidades extrafísicas intrusas ou assédios de desencarnados, o projetor esclarecedor promove a confrontação direta com as consciências extrafísicas atuantes em um serviço de desassédio extrafísico direto. Junto com o paciente são também projetados, através do psicossoma, sensitivos que assistem ao atendimento extrafísico, dinamizando o processo terapêutico grupal. Em geral, nesses casos, o paciente nada vê, sente ou registra quanto aos processos terapêuticos, mas melhora, notadamente nos casos de assédios interconscienciais. Terapia projetiva x terapia alternativa. A terapia projetiva, embora constituindo marcante evolução e ampliação das áreas terapêuticas, deve ser aplicada prudentemente, seja isolada, empregando-se tão somente os recursos da potencialidade anímica da pessoa, ou conjugada com o parapsiquismo, mas sempre por medida coadjuvante, terapia alternativa ou valioso complemento da prática médica convencional, indispensável em qualquer caso, sem esquecer a acupuntura e a homeopatia, a projeção astral e os seres extraterrestres. Muito se tem falado em contatos com os extraterrestres ultimamente, mas sabemos que isso existe desde tempos atrás. Desde pequena sempre ficava olhando para o céu estrelado e pensava que o universo era tão amplo que seria impossível vivermos tão isolados no meio de uma galáxia perdido no cosmos. Sempre achei esquisito as pessoas pensarem que somos os únicos no espaço. Quando assistia à série Perdidos no Espaço, achava o máximo aquela nave, o robô e os seres alienígenas que apareciam. Depois vieram outras séries mais bem produzidas, como Star Trek, Jornada nas Estrelas entre outras. Esse assunto sempre me acompanhou desde a infância até hoje. No ano 2000, fui convidada para fazer parte de um grupo ufológico, o Projeto Amar. Seguíamos um guia de prática para o aperfeiçoamento de nossas faculdades mentais, emocionais e espirituais. Tínhamos as chamadas saídas em campo para fazermos avistamentos e contatos. Me lembro de uma delas que foi em Itatiaia. Éramos um grupo grande e a sua fundadora, Verônica Paz Wells, estava presente ao fazermos o exercício de contato através de canalização telepática. Estávamos todos reunidos num círculo, com papel e caneta em mãos, e, me lembro bem, um dos integrantes canalizou um horário de contato com os nossos amigos extraterrestres. Enquanto isso, outro do grupo recebeu a mesma mensagem telepaticamente. O horário marcado era 21:2:35 HS. Os dois haviam escrito no papel o mesmo horário de contato. Esperamos anoitecer e começamos as saídas em campo, que constava em cada pessoa sair para um local distante, sozinha,
para treinar a emoção do medo de repente, estar só, no escuro e dar de cara com um ser de outro planeta. Até mesmo, para podermos treinar a nossa tranquilidade mediante barulhos de bichos, insetos, ou qualquer outra coisa que poderia nos assustar. Era um treinamento muito bom. Aprendi muito sobre concentração, serenidade, coragem e determinação. Quando a maioria dos integrantes estavam distantes, ficaram no acampamento, Verônica, eu e mais uns 4 pessoas do grupo aguardando o retorno de todos eles. De repente, Verônica nos chama a atenção para olharmos para o céu. Pude ver claramente uma bola de luz, como se fosse a nossa lua no seu estado de cheia, pairar sobre nós por alguns instantes e de repente essa luz, ou melhor dizendo, nave, se deslocou primeiramente para trás como se quisesse dar uma arrancada, e impulsionou para frente numa rapidez deixando um rastro luminoso. Olhei no relógio e era exatamente 21:2:35 HS. Nos olhamos satisfeitos com o contato, pois naquele instante, sabíamos que não estávamos sozinhos nesse projeto. Foi muito gratificante para mim esse período que passei integrada ao grupo, mesmo porque me integrei ao projeto devido às experiências fora do corpo que tinha com esses seres extraplanetários. Em minhas projeções astrais, quase sempre recebia informações dos seres a respeito do nosso planeta, nossa educação, nossas emoções e como poderíamos nos aperfeiçoar como seres inteligentes. Obtive muitos ensinamentos, cujos quais estão em meu primeiro livro infanto-juvenil, Viajando nas Estrelas. Nunca tive um contato físico com os mesmos, apenas em projeções astrais, onde, acredito, que esses seres também saiam de seus corpos físicos e me contatavam também em espírito. Não faço ideia do que são feitos seus corpos, mas o mais importante, não é se eles aparecem fisicamente ou em espíritos, pois a finalidade é mudarmos a nossa mentalidade infantil de que não estamos sós. E que podemos estarmos melhores ajudando o nosso planeta. É claro, que, para que o povo acredite em sua existência, seria preciso marcarem a sua presença ostensivamente, mas ainda não estamos preparados para isso. Para melhor elucidar a importância dos contatos com esses seres e suas intenções, colocarei um texto de suma importância explanado por Verônica, atual fundadora do projeto Sunesis no mundo todo. Tive o privilégio de estar próxima dela durante um bom tempo, que pude crescer muito como pessoa e agradeço a oportunidade desse encontro. Tivemos que desmanchar o projeto na época, porque Verônica se mudou para o Canadá. Mas já há alguns anos, o projeto voltou a toda, não mais como Projeto Amar, mas sim, como mencionei acima, como Projeto Sunesis. Vivemos num mundo conturbado e diverso que vai de um extremo a outro. Os contrastes culturais e políticos são impressionantes, assim como os jogos de interesse e dominação. Os extraterrestres já provaram desde muito tempo serem detentores de uma tecnologia que vai além da nossa imaginação, assim como serem capazes dos mais incríveis fenômenos físicos. Porém, ainda os cientistas debatem as suas intenções e objetivos, apontando de forma quase geral serem os mesmos obscuros e um perigo para a humanidade. Esta atitude espelha não apenas a nossa ignorância, mas fundamentalmente a nossa ingenuidade, além de demonstrar o nosso medo do desconhecido e a nossa vulnerabilidade para a manipulação. Por que fazer a sua presença evidente? Ou por que fazer a demonstração óbvia do seu poder e tecnologia? Por que deixar evidências e testemunhas? Apenas para fazer ostentação de poder? Os extraterrestres estão testando o grau de maturidade, coerência e sentido comum da humanidade. Estão fazendo uma campanha de marketing disseminando informação e estimulando a população à procura de respostas e atitudes. Estão buscando medir o nosso grau de percepção e capacidade de associação racional e inteligente. Estão buscando medir em que momento a humanidade se definirá como um potencial aliado ou um radical e cruel inimigo. Eles sabem que existem aqui muitos interesses em jogo, muitos deles serviço de quem controla o poder, e que a sua formal presença representa uma afronta a uma simples destruição do controle exercido. Razão pela qual,
não apenas evitam que a população tenha acesso à verdade, mas distorcem os fatos para semear a desinformação, perpetuar o controle sobre os ignorantes e amedrontados. A IA é. Os extraterrestres sabem que estão rendidos em relação a qualquer atitude aberta, pois a mesma endossará o medo e o preconceito existente em relação a eles, reforçando a ideia de invasores e entidades negativas que os controladores do poder buscam perpetuar e reforçar no inconsciente dos ignorantes. Sabem que ter e manter uma relação inteligente com a raça humana resulta uma tarefa difícil, se não quase impossível, pois as pessoas estão amarradas a preconceitos, cultura, educação, família, trabalho, responsabilidades e interesses que os manipulam e distanciam da verdade e de um recomeço. O preço de acessar uma realidade maior pode resultar duro e difícil, tanto que o custo da mudança e de ter que admitir quão errados estamos como civilização e cultura pode levar a um conjunto de decisões que muitos, e de fato muitos, não têm a intenção de assumir. É mais fácil ruim conhecido que bom por conhecer. Esta frase traduz claramente a nossa mentalidade. O custo de tentar algo novo e diferente pode provocar o isolamento, a incompreensão, a violência pela ignorância e o desrespeito. Quantos estariam dispostos a enfrentar semelhante oportunidade sabendo que poderão perder seu status quo tão duramente construído e obtido? Poucos, bem poucos. Os extraterrestres sabem que a humanidade pode se transformar num poderoso aliado, mas também num terrível inimigo no momento de desenvolver tecnologias que possam alterar as relações de espaço-tempo. Uma civilização movida por interesses econômicos, ideológicos e políticos onde as nossas crenças religiosas transformam o valor da vida humana em nada, e onde sacrificar milhões de pessoas apenas por um ideal ou uma crença, ou o desejo de poder e controle, amedronta estas entidades, pois nos transforma em predadores de nós mesmos. Mas eles sabem que neste pequeno planeta azul existem pessoas cansadas de sofrer, indignadas de ver a miséria se espalhar pelo mundo, enojadas pela impunidade e pelo desrespeito à vida em todos os seus sentidos e extensões. Sabem que há seres à procura de dias melhores e que desejam o melhor para o nosso futuro. Mas seu problema tem sido chegar ao mundo como um todo, não apenas para alertar da nossa contínua insanidade e irresponsabilidade, mas para mostrar que o universo lá fora quer abraçar a humanidade como iguais e permitir partilhar dos benefícios desta relação. Mas para isso, todo um processo de transição se faz necessário, se faz iminente. A nossa relação não pode destruir o mundo que conhecemos, mas transformá-lo para melhor e, para isso, toda uma adaptação se faz necessária. As nossas diferenças culturais e sociais são homéricas e têm que ser equalizadas à luz de uma realidade maior. Por isso a minha experiência de contato aconteceu. Somos um experimento com o objetivo de introduzir os extraterrestres como potenciais aliados e como a oportunidade da maior revolução sociocultural de todos os tempos. Somos os seus advogados e interlocutores, assim como seus anfitriões com a capacidade de apresentá-los oficialmente para uma humanidade receptiva a esta incrível mudança. Ao longo dos anos e através das mais incríveis experiências, os extraterrestres acompanharam o impacto de cada momento e vivência, buscando estudar de que forma crenças, educação, valores de referência, família, trabalho e responsabilidades viriam a afetar decisões a assumir, assim como o correto entendimento da relação e suas derivações. Por outro lado, ajudariam os extraterrestres a saber identificar até que ponto eles poderiam delegar maiores responsabilidades e saber se efetivamente elas seriam realizadas e levadas a bom fim. E o mais importante, a medir o grau de confiabilidade do conteúdo transmitido, assim como a idoneidade e integridade dos participantes ao enfrentar conflitos de interesse e formação. Os extraterrestres não estão aqui para tomar o nosso lugar e ser os nossos professores ou mestres. Estão aqui como uma civilização que chegou onde chegou trilhando um processo evolutivo similar e que pode servir de referência para nós e nos ajudar a não cometer os mesmos erros.
Estão aqui para nos mostrar que é possível construir uma civilização coerente, digna, que respeite seu ambiente e os seus semelhantes e capaz de não apenas progredir, mas construir e preservar melhores dias para todos. A nossa experiência física não é para ouvir deles o que a gente já sabe, mas para confirmar que o nosso entendimento do que é necessário para superar as nossas limitações e ampliar o nosso estado de consciência estão em contínuo progresso. A nossa experiência de contato é para saber abertamente se estamos conquistando a sua confiança e respeito e se através do nosso trabalho estamos atingindo o nível necessário para treinar outras pessoas para estabelecer uma nova relação. O nosso objetivo maior como humanos nesta relação, portanto, é concretizar as bases de uma nova cultura baseada na sua experiência, totalmente universalista no sentido total da palavra, orientada à melhor forma de compreender a vida, tanto individual como em comunidade, promovendo sua expansão de forma gradativa e visando resgatar o prazer por estarmos, enfim, vivos. Para sobreviver e construir o amanhã devemos nos unir hoje. Uma união tão forte, tão humana quanto o desejo de sermos felizes. Uma união realizada independentemente de bandeiras, rótulos ou institucionalismos, onde o amor à vida e a um futuro melhor seja nosso único denominador. Para você, que teve a paciência de chegar até aqui, desejamos um amanhã promissor, pois existem pessoas, agora, semeando e lavrando uma esperança, que, algum dia, os que estiverem vivos para colher poderão ser, afinal, os novos semeadores de vida. Uma vida de amor, amizade, respeito e confiança construída hoje, com o seu e o nosso esforço, para todos nós e, principalmente, para aqueles que virão depois de nós. Sempre procurei e sempre buscarei lutar pelo mundo que sei que somos capazes de construir. Pois existem seres humanos bons, honestos, idealistas e sonhadores. Criaturas cujo coração acredita no amor, na amizade, na verdade e na felicidade. Entidades maravilhosas cujo espírito pertence às estrelas e cuja mente está posta para aprender. Ao longo de minha vida, os extraterrestres me mostraram o que conseguiram realizar pelo seu esforço. Uma amostra do que nós poderemos algum dia conquistar para nós mesmos. E eu acredito nesse futuro e nessa possibilidade. Não busco que acreditem em mim nem nas minhas experiências, nos meus contatos ou conversas com extraterrestres. Apenas que acreditem que amo o mundo, o ser humano e o universo do qual somos parte. Quero que acreditem nos meus sonhos de uma vida melhor e que existem pessoas capazes de construí-la, pois amam a vida como eu. Busco desesperadamente encontrar sonhadores que, como eu, veem através de seus corações o despertar de um universo que nos estende seus braços e que quer se aproximar. Procuro obsessivamente amantes da vida, que como eu, querem desfrutar desse amor cósmico e profundo. Aquele capaz de superar toda e qualquer dificuldade ou barreira. Aquele que une mais as pessoas a cada momento e as faz serem fortes, resistentes e seguras. Aquele que nos preenche e toma por completo, pois torna a amizade algo maravilhoso e poderoso. Nosso futuro precisa de nós. O mundo precisa de nós. O amor e a vida precisam de nós. Não interessa quem somos, que somos, qual o nosso sexo ou qual a nossa história pessoal. O que importa é o que somos capazes de realizar e a vontade de realizar, pois a vida será sempre repleta de erros, dificuldades e incompreensão. Mas a nova vida, o mundo novo, será repleto de vida nova, de amor, de tolerância, respeito, compreensão e amparo. De igual forma, como o universo nos acolheu um dia e nos colocou neste pequeno planeta, devemos nós, cada um de nós, acolher os nossos semelhantes. Buscar nos amar, nos respeitar e construir nossa mente para lapidar o nosso coração e dar forma a nossas vidas. Temos a missão de ser artífices da paz e da felicidade. Temos a obrigação de viver em paz e dignamente. Temos a responsabilidade de nos preparar para descobrir as técnicas, as formas, os passos, os conhecimentos que nos permitam realizar essa missão. 2 milênios atrás veio uma criatura ao nosso mundo, perdoando, amando, ensinando, levando esperança e compreensão. Amou desmiolados,
Acudiu doentes, acolheu prostitutas e recriminados pelo preconceito, levou esperança aos pobres e conhecimento a quem o ouviu. Que seu exemplo nos guie no caminho da vida, que suas obras iluminem nossas ações e que a vinda desta entidades nos encontre dignos de sermos enfim, amados e reconhecidos como verdadeiramente humanos. O website do Projeto Sunesis, para os interessados em conhecer melhor o trabalho desenvolvido por Verônica Passuels é www.sunesis.k, com versão em português. Espero realmente que esse texto tenha tocado os corações de vocês, pois estamos vivendo numa época de grande mudança planetária e precisamos rever conceitos, paradigmas e crenças para atuarmos como seres inteligentes impulsionados pelo amor à humanidade. Tenho muitas projeções com essas entidades extraplanetárias, e, sempre que os vejo, sinto um amor enorme brotar em meu peito, pois eles emanam tanto sentimento sereno e puro que faz com que o divino em você extravase por si só. Eles estão em busca de humanos que possam fazer parte do plano maior, que é salvarmos esse planeta rico em natureza e que faz diferença no universo. Eu poderia continuar por horas nesse assunto, porém, há mais temas para estudarmos. Diante das teorias passadas, vamos abordar agora algumas técnicas para que você possa treinar suas saídas com mais segurança, conhecimento e resultados. Mesmo porque, para encontrarmos tantos seres de luz que desencarnaram, assim como nossos amigos de outros orbes, precisaremos estar equilibrados e com nossas energias utilizadas para esse encontro. Técnicas dos condicionamentos psicológicos. Pré-decolagem. Os condicionamentos psicológicos da fase da pré-decolagem que predispõem a sua consciência para a projeção consciente se baseiam em mentalizações. Ponto mediano. Concentre os pensamentos no objetivo da projeção consciente, evitando dispersões mentais e devaneios. Ponto mediano. Deixe pouco a pouco, mentalmente, de sentir o corpo físico com o pensamento firme na ideia de que não mais existe o seu corpo denso. Ponto mediano. Faça a sua consciência entrar nos domínios do silêncio absoluto, como se o universo conhecido, cosmos, houvesse desaparecido para você. Ponto mediano. Pense concentradamente na ideia de que não mais existem formas materiais para você. Busque a condição de alinhamento íntimo a tudo o que seja físico. Imagine a saída da sua consciência, através do psicossoma ou do corpo mental, mental soma, para cima. Ponto mediano. Deseje, intensamente, flutuar mais acima ainda de onde você se sente. Ponto mediano. Prepare-se para ouvir os chiados, sons extrafísicos, próprios da decolagem do psicossoma, fato que acontece com relativa frequência. Ponto mediano. Se porventura você perder a lucidez da consciência em vários experimentos consecutivos, autossugestione-se, antes da experiência, e irá ficar desperto na dimensão extrafísica. Inabilidade do projetor, incapacidade ou falta de experiências, hábitos e padrões mentais derivados das atividades humanas, no estado da vigília física, influenciam fortemente as reações e comportamentos do projetor na condição extrafísica, provindo daí muitas das inabilidades do projetor. Superação. Essas incapacidades, que atingem a todas as pessoas projetadas, são superadas com a evolução da projetabilidade lúcida do praticante, homem ou mulher, que, por sua vez, somente é obtida depois que a pessoa consegue sobrepor-se às suas inabilidades individuais através dos estudos teóricos e de projeções disciplinadas, constantes e sucessivas. Daí nasce o porquê e a importância das técnicas projetivas. Sem dúvida, o melhoramento das condições individuais perante a cosmoética, o comportamento pessoal, a concentração mental, o desassombro perante as descobertas e coisas novas, no estado da vigília física, contribuem para obter mais experiência. Técnicas para maior lucidez e memorização nas projeções. 1. Ativar o chakra frontal antes de dormir. Ele é responsável direto pela memória e lucidez. Uma das formas é vibrar luz no mesmo, mentalmente. Tanto a palavra quanto a luminosidade. Outra é fazer o seu bija mantra Om. 2. Dormir de barriga para cima, e jamais cobrir o rosto.
A má oxigenação aumenta a presença de gás carbônico do ar respirado, o que afeta diretamente a qualidade da memória. 3. Evitar alimentos pesados ou álcool antes de dormir, eles fazem você apagar. 4. Evitar alimentos que acelerem o metabolismo, à noite, chocolate, nozes, café, guaraná, ginseng, energy drinks, calóricos, etc. Com metabolismo alto, é mais difícil cair para ondas mentais alfa. 5. Impregnar a mente, durante o dia, com textos ou conversas projetivas. Ler a lista é ótima técnica. Se seu cérebro passa a achar isso um assunto normal, ele para de fabricar sonhos para encobrir as experiências que considera inverossímeis. 6. Criar o hábito de ler um pouquinho sobre projeção, antes de cair no sono. Ao adormecer, seu subconsciente está mais acessível. Além do que, a mente tende a facilitar colocar seu psicossoma naquilo que está sintonizando antes de dormir. 7. Colocar um livro sobre projeção no travesseiro, ao arrumar a cama, de manhã. Mesmo que chegue morto de sono, à noite, antes de deitar você precisará tirá-lo dali, e por uma fração de segundos ao menos, sua mente terá que lembrar que existe projeção. Mas claro, se puder ler antes de dormir, melhor. 8. Dormir descansado. Não forçar demais a hora de dormir, sem necessidade. Não abusar do micro, TV, etc. Dormir só na última hora aumenta a possibilidade de você apagar. 9. Ter humildade de pedir ajuda aos mentores, amparadores para que a memória seja facilitada. Espíritas, por exemplo, têm o bom hábito de fazer uma oração ao dormir que diz algo como: minha alma vai estar durante alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve, durável e salutar a impressão deste convívio. Claro que não precisa repetir as palavras exatas, nem chamar amparador de anjo guardião, nem ser tão formal. Mas a ideia de ter humildade de pedir uma forcinha é muito bem vista do lado de lá desde que não se torne uma dependência que substitua seu próprio esforço e interesse. 10. Dormir com um caderno de anotação de sonhos e projeções do lado da cama. Ao dormir, se der, anotar antes sensações em cada noite, música colocada, cansaço ou não, incenso ou não, hora que dormiu, condições, estado de espírito, práticas que vai fazer. Ao acordar, antes de mais nada correr para o caderno, que já deve estar com lápis, e anotar o que lembrar, antes de que tudo se apague da memória. Você vai se surpreender com o resultado deste hábito tão simples. No mínimo umas 10 a 20x mais lembranças, só por isso. O que deixar de anotar, o fazer o quanto antes. Nunca acumular. 11. Alguns mais metódicos chegam a dormir com um gravadorzinho do lado. Ao acordar, mesmo de madrugada, no escuro, apertam o REC e falam o que lembram. Isto servirá de chave para quando forem anotar relembrar pela manhã. 12. Ter muito boa vontade, e pouca pressa e impaciência. Há quem ficou sem se projetar por vidas, ficou no ócio espiritual por anos nesta vida, e após uma ou outra experiência, acham que vão recuperar todo o tempo perdido em míseros 3 meses, ou menos. Se tiver calma, o resultado vem. É como adiar por um ano a volta à academia, e, ao voltar, querer toda a musculatura de 5 anos perdidos em um mês, forçando a barra, em vez de ter voltado antes. Calma, não é assim, mas pode estar certo que vai dar resultado sim, e progressivo. 13. Se perguntar, durante o dia, se está dormindo, projetado ou acordado. Confirme sua condição de acordado, até isto virar um hábito que seja levado para fora do corpo, em sonhos ou projeções. Se por acaso descobrir que está lúcido a ponto de fazer esta pergunta durante um sonho, sabendo que é um sonho, não tenha dúvida, mande passes em tudo que estiver à sua frente, fale lucidez agora, e as imagens oníricas do cineminha mental desaparecerão na hora, e você verá onde está seu espírito. Bem, pode ser que esteja apenas junto ao corpo.
Ou pode ser que esteja em locais nada agradáveis. Ou projetado mesmo, longe do corpo, em lugar sádio. 14. Não se esqueça que para sair do corpo, basta ter entrado em um antes. E que a saída da noite começa na entrada no corpo, pela manhã. Viva o dia da melhor forma possível, sintonizando-se com coisas legais. Você sairá para onde estiver sintonizado, e se você é denso na vigília, não espere ser uma pluma ao deitar. E quanto mais ectoplasma, menos lucidez. Ah, claro, e quanto mais assédio espiritual, também evite facilitar a sintonia com devaneios negativos. 15. Faça mantras projetivos ao deitar. Experimente vibrar mentalmente os mantras Ouija, Kesara ou Buyang no chakra frontal. E não descuide de seu chakra umbilical, Manipura igual equilíbrio, alimentação e emoções. Não basta estar lúcido mas mantendo-se agarrado ao físico, senão você terá apenas a lembrança e lucidez de uma catalepsia. Melhor sair inconsciente, se aliado com energias legais, do que ficar consciente, é muito mais útil, e sua energia pode ser aproveitada pelos amparadores, que em outras oportunidades, te ajudarão a se lembrar de outras formas. 16. Tente impregnar, sem força, sem coerção mental, o seu cérebro, ao dormir, com ideias de projeção astral. Imagine-se fora do corpo, viajando, voando. Adormeça com esta ideia, de modo a quando a barreira entre consciente e inconsciente for rompida, seja esta a imagem que seu consciente esteja processando, o subconsciente tende a realizar imediatamente tudo aquilo que lhe é comunicado. Já que isto funciona, melhor usar para coisas realmente positivas. 17. Faça do seu quarto um lugar associado a dormir, descansar ou amar. Zele pela qualidade da atmosfera espiritual de seu quarto. Na prática, quartos são o pior lugar da casa para se colocar uma televisão ou um DVD. Se precisa mesmo ter TV ali, use apenas por conforto eventual, mas nunca como auxiliar do sono ou hábito noturno. Elas emitem ondas eletromagnéticas, forçam seu cérebro a não relaxar, prejudicam a qualidade de seu sono, induzem a passar maior tempo acordado e só dormir apagando de cansaço. Além do que, notícias de guerra, brigas de novelas e filmes, sensualidade, futilidade, etc., e as formas pensamento que você gerará em resposta às mesmas, não são nem um pouco projetivas. Além de prender sua atenção, impedindo o padrão alfa e o relaxamento. Independente da projeção, até por uma questão de repouso e energias, é primordial que o ambiente de dormir esteja associado subconscientemente apenas no ato de dormir, descansar, ou no máximo fazer amor ou ler temas elevados. Deste modo, o simples ato de entrar no quarto já o colocará em uma atmosfera compatível com espiritualidade e projeção. Evidentemente, decoração com temas espirituais e elevados ajudam a compor a associação mental. 18. Durma com um pequeno ponto de luz azul, 25W ou menos, na cabeceira da cama. Além das propriedades cromoterapeutas, o azul é também a cor de ativação do chakra frontal. Além disso, ao voltar para o corpo, a iluminação leve ajuda o psicossoma a se encaixar no corpo na posição correta, evitando aquela sensação de acordar sem saber de que lado está a porta, comum quando o psicossoma se encaixa errado, e que induz o apagamento da memória. Somado a tudo isto, o cenário projetivo costuma apresentar uma iluminação azul prateada, parecido com uma luz de luar mais forte, e o fato de seu quarto já apresentar um tom parecido com este mesmo no físico, ajuda sua mente a tomar a experiência projetiva, quando ocorrer, como algo normal e corriqueiro, aceitável, que não precisa ser apagado ou confundido com sonhos. Exercícios para a projeção da consciência. Ativando a glândula pineal, se acomode em sua cama, de preferência em decúbito dorsal, barriga para cima, pernas relaxadas e braços estendidos ao lado do corpo, feche os olhos e comece a respirar lentamente. Inspire profundamente contando até 3 e expire devagar contando até 6. Faça isso vezes e desligue a sua mente da respiração.
Leve a sua atenção à glândula pineal, situada bem no centro da cabeça, na parte interna. Comece a pulsar luz branca nela como um pequeno farol piscando lentamente. Você sentirá uma pulsação de dentro para fora de sua cabeça. Poderá ouvir sons dentro de sua cabeça e logo sentirá uma certa pressão em sua testa, exatamente em seu chakra frontal. Quando trabalhamos a pineal, que está ligada ao chakra coronário, também é feita uma ressonância automática com o frontal. Comece a jorrar essa mesma luz saindo da pineal em direção ao topo da cabeça, como um chafariz de luzes saindo em direção ao céu. Permaneça assim por alguns instantes até começar a sentir o chakra coronário se abrir. No início pode ser difícil a visualização, mas com o tempo e com a prática, você verá que só ao pensar em luz, instantaneamente os chakras começarão a pulsar. Técnica do vapor, deitado em decúbito dorsal. Eleve os seus pensamentos, se desligando do ambiente, e visualize o seu corpo físico envolto a uma luz branca vaporosa. Comece a preencher cada parte de seu corpo com essa luz, começando pelos pés, joelhos, coxas, quadril, abdômen, tórax, braços, pescoço e cabeça. Quando se faz isso devidamente, produz-se um adormecimento geral, quase sempre induzido ao sono natural, fazendo com que seja, nos primeiros intentos, o final do exercício. Deve-se aprender a deter o sono natural precisamente neste ponto, sem abandonar, no entanto, o relaxamento geral, ou seja, permanecer consciente de tudo o que se está fazendo. Quando estiver concentrado nessa imagem, comece a visualizar que de cada poro de sua pele, sai um vapor esbranquiçado. Esse vapor começa a aumentar e logo você imagina que esse vapor se transforma em uma cópia do seu corpo físico flutuando acima de você. Tente levar a sua atenção mental para esse corpo como se saísse do corpo físico, concentrando-se no corpo fluídico. Permaneça assim até relaxar totalmente e se desligar. Técnica do alvo mental em dupla. Marque com algum amigo que seja sensível e que esteja estudando também o tema da projeção para fazerem juntos esse exercício. Marque um horário de início do exercício e vá para o seu quarto em silêncio e deite-se. Comece a desejar se transportar até a casa ou quarto de seu amigo. O truque aqui é segurar a imagem dele em sua mente durante todo o tempo enquanto você tente deixar o corpo. Visualize o rosto dele no fim de um túnel e projete-se através desse túnel até sua casa. Ele estará fazendo o mesmo. No dia seguinte, ou ao acordar, converse com o seu amigo para comprovarem a experiência. Técnica da estrela prânica, deitado, depois de relaxado mentalmente e fisicamente, visualize um círculo de luz dourada embaixo de seu corpo que vai aumentando de diâmetro. Dentro dele, imagine uma estrela azul de 5 pontas do seu tamanho. Você agora está deitado em cima de uma estrela que está dentro de um círculo dourado. Se concentre na figura, fazendo-a brilhar, pulsando luz e iluminando o seu corpo. Permaneça assim até que sinta repercussões energéticas e consiga se projetar. Mais técnicas para a projeção. Antes de treinarem as técnicas para uma experiência fora do corpo, é necessário que você comece desde já a transformar o seu padrão vibratório de energias, vigiando seus pensamentos durante o seu dia todo, seus sentimentos e suas ações e verificando como está administrando a sua mudança interna, pessoal. Só assim, terá bons resultados do lado de lá, pois não se esqueçam, semelhantes atraem semelhantes. Façam uma boa viagem e espero com todo amor e verdade, que possamos nos tornar belos companheiros de jornada também do lado de lá. Sempre, antes de começar uma técnica, não se esqueça de erguer a mente, pensando em amor, luz, paz, convidando os seus amparadores para participar do trabalho, pois na verdade, será um preparo para quando você sair do corpo, poder dar assistência e aprender no lado de lá. 1. Técnica dos parabraços projetados, deitado de barriga para cima, decúbito dorsal, com uma música suave de fundo relaxante. Opcional, comece a visualizar seus parabraços se erguendo e segurando uma bola, uma esfera luminosa, branca brilhante, iluminando todo o ambiente e também iluminando a sua lucidez. Aos poucos,
Essa esfera começa a te puxar para fora do corpo, e, quando se visualizar sentada na cama, o seu psicossoma, faça essa bola explodir no ambiente e em você está limpando energeticamente todo o local. Mesmo que você não consiga sair nesse momento, aguente firme, pois as repercussões devem começar, tais como, não sentir mais o peso do corpo, sensação de inflar, catalepsia, sonolência. Caindo no sono desta maneira, pode ter certeza que logo após, se dará a saída. Se com lucidez ou não, vai depender de muita disciplina em treinar sempre os exercícios. 2. Técnica do losango projetivo. Deitado de barriga para cima, visualize um losango grande azul brilhando com uma esfera branca ou dourada bem no centro desse losango, pulsando luz, bem na sua frente, em cima de você. Pode mentalizar o mantra Kalki no chakra frontal. 3. Técnica assistencial projetiva. Deitado, pensando não só em se projetar, mas também em dar assistência quando sair do corpo, visualize um losango branco ou azul com uma cruz dourada dentro pulsando, brilhando e irradiando muita luz em sua direção. Também pode mentalizar um mantra Kalki no frontal. 4. Técnica de autodesenvolvimento projetivo. Deitado, visualize um losango grande na sua frente, branco luminoso com o mantra Om dentro, dourado. 5. Técnica das joias. Visualize uma joia brilhante, uma pedra luminosa no baixo ventre, chakra sexual, outra no cardíaco e outra no frontal. Permaneça assim por alguns minutos. Depois visualize uma joia bem grande no centro do coronário, porém, metade dessa joia está dentro dele e a outra metade para fora brilhando, joias na cor violeta, e logo em seguida, visualize mais 2 joias brilhantes em cada olho. Mentalize o mantra Chintamani, joia de Brahman Deus para os hindus, no chakra frontal. 6. Técnica taoísta projetiva. Quando for se deitar, nunca pensar, vou dormir e sim vou me deitar para me projetar. Logo a seguir, fique por um bom tempo até cair as ondas cerebrais, visualizando dentro do seu fígado, um par de olhos abertos ou um só dentro. Pode também visualizar um nariz em cada pulmão respirando. Isso pode parecer ridículo, porém, é uma boa técnica taoísta. Você começará a sentir o baloneamento e sentir que está inflando. 7. Técnica dos calcanhares. Mentalizando o mantra Eu sou energia pura no chakra frontal, imagine a sua coluna cheia de luz e os 2 calcanhares acesos com a mesma luz, vibrando. Faça isso até cair no sono, ou melhor, até se projetar. 8. Técnica dos ossos. Ao se deitar, visualize que seus ossos desde os pés até o crânio se transformam na cor dourada e começa a vibrar essa luz o tempo todo, com o mantra Karanda, emancipação, no frontal. 9. Técnica dos amparadores. Visualizar diante de você, um losango branco fosforescente com o olho aberto dentro te olhando. Isso aumenta a ressonância, a sintonia com os seus amparadores. 10. Técnica dos amparadores 2. Visualize uma tocha de fogo azul no coronário e ao mesmo tempo uma bola dourada no meio do peito. Depois de alguns minutos, transforme a tocha azul em violeta. Para aumentar a conexão com os amparadores. 11. Técnica dos amparadores 3. Manter o mantra Sravana Om no frontal pulsando. Para se conectar com eles por telepatia, clareaudiência, clarividência ou intuição. Técnicas de autodefesa. 12. Técnica da pirâmide. Depois de um trabalho de ativação com os seus chakras, visualize todo o seu corpo brilhante e transparente. Em cada palma das mãos, visualize uma pirâmide da cor que quiserem. No meio do peito, outra pirâmide, formando um triângulo entre elas. Quando você conseguir fazê-las brilharem bem, comece a girá-las em sua volta até formar um cone cobrindo todo o seu corpo. Fique assim até se sentir melhor e mais leve. Esse exercício pode causar a expansão da sua aura e da consciência também. 13. Técnica da pirâmide dentro do crânio. Sentado,
Depois da ativação dos chakras, mentalize uma pirâmide branca fosforescente dentro do crânio irradiando luz e energia para todos os lados da cabeça repercutindo no ambiente em que você está. Fique assim, pulsando essa pirâmide luminosa. Poderá sentir ruídos intracranianos, estalos no ambiente, a aura da sua cabeça crescerá. 14. Técnica do LP, disco luminoso, de pé, dependendo onde está, e se em sua casa, deitado, visualize um disco tipo LP, na cor dourada rodando desde o coronário até os pés, limpando enquanto sobe e desce várias vezes.